A gente vai saber tudo sobre terapia ortomolecular com Alberto Santini. Estou aqui hoje com um terapeuta ortomolecular, com uma história de vida interessantíssima. Teve um início, uma formação acadêmica em Direito e depois se tornou consultor de empresas multinacionais e se viu de frente a frente com uma síndrome do pânico, né? Alberto Santini aqui do meu lado, como que foi? Você encontrou a cura na medicina alternativa? Sim, na verdade eu falo que eu fui da água benta à tarja preta. Eu passei por tudo que vocês podem imaginar. E na época eu entrei com 16 anos na faculdade de Direito, me formei aos 21, sempre fazendo estágios desde o primeiro ano. No quarto ano eu já estava numa multinacional que teve foram 3 fusões, que virou a Ernst Young, e eu cheguei a ser consultor tributário na parte financeira, na parte de direito tributário. E estava já com a minha profissão engatilhada já aos 20, 24, 25 anos. Só que eu vivi o pânico do segundo ano de faculdade até 3 anos após formado. O que foi um pânico com depressão, porque não dá para separar, né? E isso me fez eu buscar tudo que você pode imaginar. Tudo que você pode imaginar. Desde da alopatia, até alternativas, até a espiritualidade, até as igrejas, foi em tudo. Até que uma técnica me tirou em 4 meses dessa situação. Quando diziam que eu ia ter que passar a vida inteira com substâncias controladas. E como era extensão universitária de nível superior, eu tinha no nível superior, eu acabei fazendo essa extensão, e aí a coisa começou a acontecer, eu comecei a tratar por hobby e por caridade as pessoas num espaço em São Paulo, só que a coisa aconteceu, e aí eu tive que optar, né? Eu falei que eu deixei de ficar versus a todo mundo no direito para ficar a favor de todos na saúde. Não, ainda teve a especialização, né? Gostou tanto do assunto que foi para China, Bélgica, França, aí foi... Porque aí eu abri o leque, eu fui estudar também a medicina tradicional chinesa, e na China ela é tradicional, não é alternativa, eu fui para as origens, na Bélgica também, na França, ortomolecular, a nossa visão é de Benitria. Na verdade, nós trabalhamos com oligoselementos, são micropartículas de nutrientes que eu até encontraria em alimentos. Por exemplo, o nutriente eu encontro no alimento, eu tenho que comer para sobreviver. Ele me dá energia e força, não é assim? Só que existem elementos que enfraquecem não só pela má alimentação, enfraquece pelas emoções, sentimentos, preocupações, pela vida e pelo envelhecimento. É como se eu fosse, de repente, uma piscina que precisa de cloro para estar limpa. E o nosso cloro vai enfraquecendo pela vida que eu tenho, até por uma herança genética que eu já trouxe. Então, eu dou dois exemplos, que é como se fosse o adubo de um terreno metabólico, o adubo de um ser humano, para que ele ganhe uma estrutura física e emocional. Que na verdade esses oligoselementos eles são micropartículas, mas eles produzem reações bioquímicas nas enzimas para que o metabolismo começar a reagir a nível físico e emocional. Então eu falo que é o adubinho do ser humano. E a avaliação que é inacreditável, porque hoje nós trabalhamos em cima de um gráfico que é chamado gráfico de mineralograma, que foi desenvolvido durante anos de pesquisas em cima de grupos de pessoas. Então cada grupo tinha seu sintoma. Só que eles foram vendo que cada grupo tinha seu elemento químico que enfraqueceu. Esse elemento que enfraqueceu pode estar gerando o quê? Outros sintomas além daquela pergunta que foi feita. Então vira uma bola de neve. Então nós fazemos várias questões, do lado dessas perguntas existem uns gráficos que nós preenchemos em cima das respostas. Esse gráfico vira uma matemática cheia de números. E por trás desses números eu tenho elementos relacionados. O que pediu bastante eu dou, o que pediu pouco eu não dou. Só que nós montamos uma estrutura que mostra quem é você na sua personalidade, emocionalmente e fisicamente. Que existem pessoas que são agitadas, outros são apáticos, outros são pensativos. E são vários grupos, né, que se subdividem. Personalidades são várias. Agitados, apáticos, pensativos, ativos, pensativos, tem vários. Emoções são muitas, então nós temos que ver que tipo de emoção que está te incomodando mais. E fisicamente, onde é que está manifestando isso? Então sempre analisando a pessoa como um todo. Então se a pessoa chega aqui e fala, olha, eu tô com dor de estômago, tô com dor de cabeça, você fala, não, tudo bem, mas deixa eu fazer o questionário primeiro. Quando a pessoa traz, a primeira coisa que eu falo é para a pessoa não me falar o que trouxe. Porque eu quero, através do gráfico, descobrir quais são os elementos que vai me contar o que está acontecendo. E aí eu começo a contar para a pessoa quem é você na sua personalidade. Ou de repente você é uma pessoa agitada ou é pensativa. Aí vai mostrar fisicamente se está acontecendo esses sintomas, e pode ser digestivos, urinários, endócrinos, respiratórios, pele, unhas, cabelo, um monte de coisas. E emoção, que tipo de emoção?
E tem que bater totalmente. Eu falo que a avaliação ele impressiona, porque na verdade eu não conheço as pessoas que chegam até nós. Uma vem porque tem um problema tal, o outro vem com outro tipo de problema, só que a estrutura conta o que está acontecendo e bate totalmente. Isso já começa no primeiro momento impressionar a pessoa e dar uma força para que ela venha fazer o tratamento. Que na verdade nós devolvemos esses elementos não de uma forma mais por via oral, tomando várias cápsulas. Todos são transformados num tipo de uma loção e de um gel, onde a absorção é feita pela derme, na região do antebraço ou panturrilha. Tipo, existem gels hormonais, só que os nossos são a base desses oligoelementos. Por eles serem micropartículas, eles têm que chegar na segunda camada da pele, que é a derme, que vai ter a absorção. Mas como essa massa condutora é pequena, ela é micro, ele só chega lá se precisar, senão o próprio metabolismo elimina. E com isso evita a parte digestiva e os efeitos colaterais. Não, interessantíssimo. Inclusive, atualmente temos tido uma crescente com problemas respiratórios, os hospitais estão lotados de adultos. Antigamente atingiam mais as crianças e os adultos também estão sendo muito atingidos. E a terapia ortomolecular também vem ajudando nisso, né? Sim, eu falo que eu vou dar um exemplo. É lógico que eu tenho que fazer uma avaliação nas pessoas individualmente. Mas um exemplo, por exemplo, você pega cobre, ouro e prata. São 3 elementos que parecem joias, mas que fazem parte do nosso metabolismo. Se eles enfraquecem, na parte física pode ser vias respiratórias, digestivo, intestino e gases, e pode pegar pele, unhas e cabelos. Emocionalmente tem uma relação com angústia, ou tristeza, ou melancolia, ou desânimo, medo, apatia e insegurança, que é emoções de baixo nível. Na situação do Brasil que nós vemos hoje, que as pessoas, a maioria, grande parte se encontra, no emocional está em baixo nível. Já pega um momento onde os vírus vão ficando mais fortes, todos os anos, até pela mutação que eles existem em cima de tudo que é desenvolvido. Aí a pessoa já não está bem, então o que acontece? Está atingindo mais, cada ano que passa, as pessoas a nível de baixa resistência, a parte imunológica. O nosso objetivo é o ARIE, aumentar a resistência à parte imunológica e emocional. Você quer estar bem por fora? Pele, unhas, cabelos, um corpo legal. Só que você tem que ter a mente equilibrada, o metabolismo reagindo para que por fora você seja uma consequência. Sim, é tudo interligado, né? É uma coisa que não tem como uma coisa só estar boa. Só teu físico tá bom, o emocional não. Que nem a Terra e a atmosfera. Se uma não está boa, a outra sofre as consequências. Se a Terra está ruim, a atmosfera está ruim. Se a atmosfera está ruim, a Terra está ruim. E o ser humano, eu não analiso só também pela parte química, tá? Porque nós não somos só um monte de carnes com sangue andando na rua. Nós temos matéria, energia, consciência. Nossos próprios pensamentos, a nossa própria sensibilidade às vezes nos geram sintomas e às vezes a gente não consegue entender, até por falta às vezes de própria consciência, da própria sensibilidade, que às vezes é um potencial que você tem, mas quando você não sabe lidar com ele, acaba te atingindo, inclusive gerando sintomas. Né? Então, assim, por exemplo, eu tenho um teste no trabalho, eu tenho uma oportunidade de trabalho, eu vou fazer um teste. E é uma pessoa que fica extremamente nervosa antes de testes. Você consegue equilibrar isso. Ou então perdi uma pessoa da família, estou muito abalada também. Pensa numa flor, a gente não muda o clima, a gente fortalece a flor. A gente fortalece, porque isso é o adubo de um ser humano, para que ele enfrente essas situações. Com relação a perdas, nós temos elementos que são relacionados a perdas, saudades, pessoas, lugares. Precisa se desligar do passado para poder viver o momento presente. Não é que você vai esquecer e não lembrar, mas é tirar a dor, para que daqui para frente você possa superar esse momento. É muito interessante porque muitas pessoas nem conheciam a terapia ortomolecular e nem sabia que pode ser uma alternativa de cura até das próprias síndromes do pânico, depressão. Sim, a nossa visão terapêutica é exatamente, você tem que ser por fora o que é por dentro. O movimento é da mente para o físico, jogando para fora. Mente equilibrada, emoção. Metabolismo reagindo, corpo por fora, a consequência. Então, para a mulher também é uma alternativa, né? A menina que menstrua, entrou na questão, né, dos ciclos menstruais, isso também dá para tratar com a terapia. Às vezes as mulheres, já teve até uns depoimentos com vocês, por exemplo, que a taxa hormonal pode estar ótima, mas quimicamente relacionado não está. Por isso que no Brasil o que falta é se juntar para tratar melhor as pessoas, né? Por exemplo, às vezes a taxa hormonal está boa, a parte química não está. Por exemplo, um selênio, um iodo, manganês, cobalto. Então está relacionado, por exemplo, a tireoide, glândulas, hormônio, engordou, emagreceu, libido, TPM, menopausa, distúrbios menstruais, distúrbios de menopausa. Às vezes a taxa hormonal é boa e quimicamente não está. Ou vice-versa. Então, a partir do momento às vezes, que a pessoa sente, às vezes, sintomas, às vezes faz o exame e não dá nada, mas a nossa parte ele vai aparecer isso. É impressionante, e aí os resultados começam a acontecer, até para as pessoas que já se usam de outros tratamentos. Porque o oligoelemento, por ser uma micropartícula desses elementos que são naturais, eles não impedem o uso de outras substâncias. Pelo contrário, ele ajuda. Eu, quando comecei a ortomolecular na minha época, eu estava de tarja preta. Assim, eu tomava substâncias há 8 anos.
E eu cheguei ao ponto de falar que era melhor morrer do que estar vivo. Não que eu iria me matar, mas eu não aguentava mais viver isso. E muita gente hoje está passando por isso. A gente chama de síndrome. A síndrome é uma desadaptação, é uma qualidade de vida que você quer mudar a situação e não consegue. Isso que te trava e te joga para baixo. E o jogar para baixo pode gerar o quê? A pessoa fala, é uma depressão. Só que uma depressão é qualquer coisa que te joga para baixo. Pode ser uma angústia, uma tristeza, um medo, uma melancolia, um medo, uma insegurança. Não importa se ele é grande ou pequeno. O que importa é que ele está incomodando sua vida daqui para frente e você já não está sendo a mesma coisa. Então, nosso objetivo é, assim, te dar esse fortalecimento para que você possa superar. Eu falo que quando o momento é difícil é que nem guerra. Você só vence se você enfrentar. Às vezes fugir e se enclausurar não vai te ajudar. Não, e tem muitas pessoas que não se consideram com depressão, mas se consideram com uma baixa autoestima. Sim. Então, um monte não se considera, só que para nós é que nem eu falo, jogou para baixo, a baixa autoestima já está baixo, já está a um baixo nível. Então não importa, você não precisa estar chorando no quarto escuro. Às vezes você pode não estar contente com você mesmo. Ou a própria situação de vida, é que eu falo, a gente não muda a vida das pessoas, mas damos o fortalecimento para que ela enfrente essas situações. Tudo se transforma. Só que você tem que estar apto a viver melhor o momento bom e a sofrer menos nos momentos ruins. E essa questão dos grupos, né? A terapia ortomolecular divide a pessoa nos grupos, né? A parte emocional tá ruim. E tem como você se enquadrar em mais de um grupo ou não? Sim, de personalidade, então, assim, a pessoa ela é agitada, vou dar um exemplo. Ela é. Só que ela está muito pensativa. E atualmente ela está vivendo um momento de baixo nível emocional, então ela é uma pessoa agitada, que está pensativa, que hoje ela está angustiada e está vivendo uma desadaptação. Na verdade ela está invadida, ela pode estar vivendo todos os grupos, mas ela pertence a um. É como um carro de corrida, ele pode não estar correndo, mas ele não deixa de ser um carro de corrida porque ele não está correndo. Então nós temos que realmente fazer o quê? Você viver dentro daquilo que você é. E o fato de ser mais ansioso ou menos, isso também não importa. Eu falo que eu sou. Então quando a pessoa fala, você é ansioso, compensa os apáticos, mas estou feliz. Então você tem que estar bem. O outro é muito pensativo. Pô, enquanto eu me arrependo porque eu faço rápido, às vezes ele pode se arrepender por pensar muito. O outro se arrepende porque não fez nada. Então é assim, viva bem do jeito que você é. No mundo tem que ter todas essas personalidades. Elas unidas fazem o mundo melhor. Um compensa o outro. Bom, então depois de todo esse aprendizado, você conheceu um pouquinho mais sobre a terapia ortomolecular, vem aqui conhecer o terapeuta ortomolecular Alberto Santini, ele vai tirar suas dúvidas, vai fazer esse questionário todo, né, para enquadrar você, sua personalidade, seu emocional, muito válido. Eu acho que a primeira coisa na nossa vida é a nossa qualidade de vida, né? Eu vou deixar até o telefone do Instituto, se você quiser marcar sua avaliação aqui em Santos, é o 3285-6993, mas entra no site que é muito legal, tem o santiniortomolecular.com.br. Lá também tem os endereços de Santos, de São Paulo, tem algumas matérias, entrevistas, depoimentos de algumas pacientes que já passaram pelo tratamento. É uma oportunidade a mais que você pode ter para somar a sua saúde, para que você viva uma vida melhor. Não, claro, todo mundo merece essa oportunidade. Então vamos ficar agora com mais imagens do site que o Dr. Alberto Santini acabou de falar aqui pra gente.